Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Confia Mulher, que já está no ar, hoje para falar sobre relacionamento. Sabia disso? Hoje o papo vai ser a principal equipe da sua vida é o seu relacionamento, então tem que cuidar bem dela. E aqui ao meu lado nós temos as cofundadoras do Dig Club, Bruna Duarte. Olá! Natália Arcanjo. Oi. Sejam bem-vindas e junto nós temos uma convidada especialíssima, Ana Tomichi, que é empresária, designer de joias, criadora do canal Para Dois Serem Um, em parceria com o maridão Vini. Ana, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, gente, muito obrigada. Então vamos bater papo, né? Bora! Então presta atenção, o que é um relacionamento, hein? Nada mais é do que uma sociedade que envolve o amor. É uma vida, é uma convivência entre duas pessoas, como se fosse uma equipe de trabalho. Porém, você tem que se relacionar e essa aqui não tem como se pedir conta e sair não, tá? Tem que aprender a resolver os problemas. E é isso que a gente vai entender hoje aqui no nosso Confia Mulher, que tá no ar. Vem com a gente. E o nosso papo do Confia Mulher de hoje é sobre relacionamento. É diferente porque a gente costuma falar aqui de mulheres empreendedoras, mas sabia que o relacionamento também pode influenciar na sua vida, na sua carreira, tem tudo a ver. Mas antes de começar o papo, deixa eu te mostrar uma coisa que tá aqui, ó. Gente, hoje nós temos o quê? Temos presentes, temos sorteio para você. Ó, aqui a gente tem um kit muito legal da Vichy Cosméticos. Eu acho que não vai dar para virar aqui, gente, mas tem muita coisa, ó. Não, que kit? Ai. Ó, deixa eu fazer assim, então, que fica mais fácil. Aqui a gente tem, ó, protetor solar 3 em 1. Gente, esse Lift Active é maravilhoso que eu uso. Ó, tem um monte de produtos legais. Esse óleo mineral que hidrata, que é bem legal. Então, o kit tá muito bacana. O que você vai fazer? Para concorrer, você manda um WhatsApp pro 971250957. Vou deixar aqui na tela também. Manda lá assim, ó, eu quero o kit da Vichy Cosméticos do Confia Mulher. E aí, antes do nosso próximo episódio, que é daqui a 15 dias, a gente vai postar nos comentários. Então, na quinta-feira, antes do próximo, na outra quinta, né? Daqui a 2 semanas, antes do próximo episódio, a gente vai postar o nome, deixar nos comentários o nome de quem ganhou. Então, manda aí para esse WhatsApp que está aqui, dizendo que você quer concorrer a esse kit. Se você está aí nos assistindo, você já vai estar concorrendo e pode se dar muito bem, certo? Então, vamos lá, gente. Para falar de relacionamentos, hoje nós teremos várias dicas para que a relação seja melhor e colabore com o crescimento do casal, porque é para isso que a gente se relaciona, né? Porque se for para ficar pior, a gente fica sozinha. A gente fica sozinha. Pelo amor de Deus. Então, nosso primeiro passo. A gente vai falar dos principais problemas nos relacionamentos modernos. Meninas, uma pesquisa do jornal, eu vou falar aqui o nome bonitinho, Journal of Social and Personal Relationships. Gastou o inglês! Estamos treinando, tá? Coisa Descobriu fina. que muitos problemas que eventualmente levam ao divórcio, eles estavam presentes desde o início do relacionamento. Ou seja, é importante a gente prestar atenção aos sinais desde o início. Então, já vou jogar a bola aqui para a nossa convidada queridíssima Ana Tomichi. Ana, isso é verdade? Aqui, dentro do que essa pesquisa diz, é o que você também percebe nos relacionamentos? Com certeza, Cássia. Porque é o seguinte, ainda mais falando de relacionamentos modernos, né? Hoje a gente tem uma enxurrada de informações, de rede social e de muitos sites, muita coisa que antigamente não tinha. E quanto mais a gente se prende a todos esses barulhos externos, menos clareza a gente tem nas nossas relações, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, eu concordo 100% com isso que você falou. Meninas, vocês concordam que os problemas já existiam e a gente que fez vistas grossas? Não, eu acho o seguinte. Eu, assim, até como uma história pessoal, eu comecei a namorar o meu ex-marido quando eu era muito jovem, com 16 anos. E ficamos casados juntos aí durante 22 anos. Então, eu concordo em partes com isso que você falou. Por quê? Pode ser que os problemas que existiam lá no início, eles não existam depois de tanto tempo. E pode ser que coisas que agora existiam mais pro final, lá no início não existiam. Então, assim, acho que isso depende muito também da durabilidade do relacionamento, né, Ana? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que as pessoas, quando é um relacionamento muito longo, as pessoas elas vão se transformando também. E pode ser que elas
em algum momento, entendam que as direções são diferentes. Até por essas mudanças que a gente passa. Uma adolescente de 16 anos é muito diferente de uma mulher de 36. Então, né, acho que é bem por aí. Mas o que eu entendi que a Cássia falou, dos problemas desde o início, é porque existe a raiz dos problemas. Às vezes o problema nunca é o problema, sabe? Então tem uma raiz ali de falta de confiança ou de um relacionamento mal interpretado com as pessoas da família e não foi resolvido, sabe? Aí aquilo ali foi virando uma bola de neve. Ou aquela coisa da traição, da infidelidade, que você fala, quando casar vai resolver. Vai. Vai. Até o casamento. Natália, o que você acha dessa pesquisa? Eu acho que dentro de uma... Nada é regra, né? Mas eu acho que na maioria das vezes, né? As coisas estão ali, a gente casa sabendo. A Bruna falou, né, de um contexto que, sim, eu acredito, 20, 30 anos de relacionamento, as pessoas mudam ao longo dos anos e pode ser que com isso também mude isso. Mas eu acredito muito que a gente conhece, sim, e a gente às vezes aceita aquilo e fala, tá tudo bem, eu vou conviver com isso. Às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira e tem gente que tem a ilusão de achar que vai mudar o outro, que para mim essa é uma ilusão enorme. Esse final de semana mesmo eu tava com uns amigos meus e aí o meu marido, ele me deu uma ligeira cutucada de um negócio. Uma amiga minha virou para ele e falou assim, Andrei, mas tem uma pessoa que não casou enganado, foi você. E aí ele começou a rir, falando, de fato eu já casei sabendo qual que era o meu combo. Então eu acho que existem sim essas pessoas que têm essa ilusão de que vão mudar o outro, que eu acho que isso aí é uma bobagem, mas que se a gente for puxar mesmo, aquilo ali já estava lá desde o início, a gente que ou optou por não enxergar, ou não enxergava com tanta clareza, por maturidade, enfim, por várias questões. Agora, eu vou trazer aqui alguns pontos que foram citados nessa pesquisa e que trouxeram os maiores problemas dos relacionamentos modernos. Então, vamos lá. Ana, primeiro, excesso de convivência. E isso causou muita separação aí na pandemia, né? Sim. Eu conheço várias pessoas, inclusive, que separaram na pandemia. E esse excesso de convivência é muito louco, né? Porque você pensa, você escolhe uma pessoa para passar a vida inteira e aí, na hora que você tem a oportunidade de conviver mais, o relacionamento degringola. Então, eu percebi que tudo vem dessa falta de clareza mesmo e de autoconhecimento. Muitas vezes a gente, se eu perguntasse para qualquer pessoa assim, qual que você acha que é o que não pode, o que é inadmissível no relacionamento? Muitas pessoas falam assim, confiança. Só que eu acho que confiança é uma coisa muito básica. Se não tem confiança, não tinha nem que estar junto. Ou se teve uma desconfiança ali no meio do relacionamento, precisa ver se você quer pagar o preço de estar junto ou não. E o que eu percebo é que, na verdade, um dos maiores problemas dos relacionamentos é a falta de autoconhecimento e de inteligência emocional. Porque se as pessoas tivessem isso com elas, a convivência não seria nunca um problema. Uhum. Então, eu penso muito que, principalmente os relacionamentos modernos, já que tem todo esse barulho, essas informações externas o tempo inteiro, muita gente para dar pitaco, muita rede social, muita informação mesmo, as pessoas não conseguem silenciar para ouvir a voz interna e escolhem qualquer coisa e tomam qualquer decisão. E eu acredito nisso como um grande problema. Falta de inteligência emocional e autoconhecimento. E o uso excessivo de redes sociais que você acabou de falar é um outro tópico que está aqui na listinha também. Quando você está ali, a pessoa, além de prestar muita atenção ao que o outro diz na rede social e medir o relacionamento por aquilo, é não prestar atenção em quem está do lado, né, gente? E a comparação, né, que a rede social traz. Porque, assim, você vê aqueles casais, 1000 declarações, aí, de repente, terminou porque fulano estava traindo e não sei o quê, e você fala assim, gente, que isso? Porque na hora que você vê na rede social, você acha que você está no pior relacionamento do mundo, né? E aí a gente vê que não é bem assim também, né? E entra a intromissão de terceiros nessa listinha? O que vocês dizem a respeito disso? Eu acho assim, cada vez mais eu entendo que dentro de um relacionamento entre homem e mulher, só os dois sabem o que acontece ali. Só os dois conseguem entender a conexão que eles têm, os acordos que foram feitos, os valores inegociáveis de cada um. Para mim, isso é o mais importante. Desde o início, estabelecer quais são os seus valores inegociáveis. Porque todos nós temos, né? O que a gente entende que é negociável, o que a gente entende que é inegociável. Então, quando outras pessoas de fora dão muito
palpite mesmo, dentro daquilo ali, daquele relacionamento, eu acho um pouco complicado, assim. Eu acho que ninguém sabe o que acontece de fato ali dentro. Qual que é a mecânica de vocês dois? Eu acho complicado, sabe? Até quando amigas minhas passam por situações difíceis no casamento ou num relacionamento que já não tá ali muito legal, eu acho complicado a gente dar a nossa opinião, porque, de fato, a opinião que a gente dá é muito mais sobre nós do que sobre eles. Então, a gente tá sempre falando muito mais sobre nós do que sobre eles. Então, eu acho complicado, sabe, falar. E vocês, meninas? Olha, eu sou da opinião de que ninguém bagunça a sua casa se você não entregar a chave. E Muito bom. as pessoas só invadem o limite do seu relacionamento se você permite. Eu, por exemplo, meu relacionamento com o Vini, a gente não tem interferências, intromissões, porque a gente deixa nossos limites muito bem claros, assim, para a família, para os amigos e tal. E mesmo na hora que vem um pitaco de fora, se não for alguém que eu admire muito, ou que eu confie, ou alguém que realmente me inspire para eu querer esse conselho, esse pitaco, entra aqui e sai aqui. E claro, a gente é bem educado com a pessoa e tal, mas sempre colocando o nosso limite. Agora, Cássia, deixa eu voltar um pouquinho na questão da rede social, porque eu não sei se as meninas assistiram, lá no Fire, a gente teve uma palestra do Jerônimo Telme, não lembro. Eu não assisti a dele. Cara, foi incrível. E ele falou uma questão sobre rede social muito interessante que aplica a qualquer área da nossa vida, mas especialmente nos relacionamentos. Ele estava falando da dopamina, o tanto que o telefone, não só as redes sociais, mas mexer no telefone, tanta informação rápida, gera uma dopamina errada no nosso corpo. E era uma dopamina que era para ser conseguida com sexo, com exercício físico. E aí os casais, principalmente, acordam, olham para o celular, vai dormir, olha para o celular. E aí eles têm essa falsa dopamina e acabam não transando mais. E não tendo aquelas conversas, aquelas relações que eram para ter, porque já estão com a dopamina que eles precisavam, a dose de dopamina do dia. E eu achei isso muito interessante, eu não sabia disso. E eu vou fazer uma pergunta aqui até para você que está aí nos acompanhando diante do que a Ana acabou de dizer. Há quanto tempo você não troca uma mensagem carinhosa com seu parceiro pelo celular? Por quê, gente? O que acontece? Hoje não tem aquela coisa mais de mandar uma mensagem no meio da tarde para falar que está com saudade, para dizer que está louco para chegar à noite para encontrar com a pessoa. Acabou isso, gente. Pelo amor de Deus. Antes os relacionamentos eles eram alimentados no dia a dia. E aí, quando você chegava em casa, você estava louco para ver pessoa, louca para ver pessoa, por quê? Porque você tinha recebido uma mensagem muito legal durante o dia. Acabou isso. Hoje é assim, não esquece de passar na padaria. Isso é o máximo que você recebe no WhatsApp. Eu acho, Cássia, que se a gente não tomar cuidado, eu escutei essa frase de uma amiga minha, o casal, vocês viram 2 resolvedores de problema. É isso. Você passou na padaria, você fez não sei o que lá da casa. Se a gente não tomar esse cuidado, vão virar 2 pessoas que são resolvedoras de problema, a gente perde isso. Igual você falou, às vezes não é nem só uma mensagem, mas quanto tempo que você não falou isso pessoalmente, né? Para a pessoa que está com você, o quanto você admira ela, o quanto que aquilo que ela fez é legal. Porque a gente é atropelado pelo nosso dia a dia. Se a gente não tomar esse cuidado, vira 2 resolvedores de problema e acabou, né? E aí, especialmente quem trabalha junto com o marido, como eu, né? 24 horas por dia. Se a gente não toma conta, você também, Cássia. Sim, tá por ali, inclusive. Se a gente não toma conta desses pequenos detalhes do dia a dia, o trem vai virando no automático, né? E acaba o romantismo, acaba a paixão, acaba tudo. É porque às vezes você sai junto pro trabalho, você tá junto o dia inteiro, e aí você volta para casa junto. Eu geralmente volto depois, mas assim, é o dia inteiro. E aí o assunto é o quê? Trabalho. A gente tem que ter muito esse cuidado. E aí vem um outro detalhe que Bruna, né, que é da área da comunicação, gente, o que falta de comunicação entre os casais. Um fala uma coisa, o outro entende. Parece que é assim, um falando javanês e o outro falando, sei lá, tailandês. Ninguém, não dá certo. É aquela coisa assim, que a gente sempre fala, eu estudo muito falando dessas questões da linguagem, do quanto a linguagem é importante. Porque se você está falando o idioma e o outro está falando o outro, se não tem uma unidade ali na conversa... Gente, eu acho que o que falta na humanidade é uma coisa muito simples, interpretação de texto. Total. É bem simples. Total. Isso. Olha, eu não tô podendo dar muita opinião nesse aspecto, porque eu agora tô num relacionamento novo. Então, assim, o relacionamento novo, ele te dá muitas possibilidades de fazer de novo o que você errou no anterior também, né?
Então, e além de todo, né, o fato de ser um relacionamento novo, que é bom demais, a gente ainda, né, ainda tá naquela fase que eu espero que dure muito, mas a gente sabe que, na realidade, as coisas, se a gente não tomar cuidado, elas tendem a ir para um caminho disso aí que vocês estão falando mesmo. Mas eu acho que o principal é isso que você falou é muito certo, assim, a comunicação, estabelecer o que o outro, o que é importante para você, o que é importante para o outro. E, gente, tem uma coisa que a gente fala muito lá no DIG, quando a gente vai falar de repertório, quando a gente vai falar de relações mesmo, que é, hoje em dia, as pessoas estão apenas querendo falar e não escutar. Ninguém tem paciência para escutar mais. Então, isso acontece, eu vejo isso acontecendo muito com as relações entre homem e mulher também, que é um falando, aí você nem ouve o que a pessoa tá te dizendo, você já quer logo falar, só colocar o seu ponto de vista. Então, assim, eu acho que escutar o outro, escutar genuinamente, com amor mesmo, que o outro tem a dizer, é um passo muito importante pra gente construir uma relação saudável. Não é debate presidencial, né, Ana? É, exato. Ô, Bru, e complementando o que você falou, que a gente fala muito no DIG também, Cássia, você falou no início do programa, né, que a gente fala aqui sobre empreendedorismo, mas a gente acredita muito que na unicidade. Então, assim, o CPF anda junto com o CNPJ, então é muito importante a gente falar disso aqui. E uma coisa que a gente fala no DIG que também traz muito pro relacionamento tenha as conversas difíceis enquanto é fácil. Que a gente fala muito sobre sociedade, porque no início, gente, então assim, é muito importante, eu acho, para a comunicação do casal, entender, eu estou me relacionando com uma pessoa que tem vontade de ter filhos ou não? Quais são os valores inegociáveis dessa pessoa? O que para ela, assim, não tem como quebrar? E eu não estou falando só de confiança, negócio você falou, né? Para mim também é o básico. Mas é muito importante para a comunicação do casal e para a continuidade desse relacionamento, a gente saber isso e ter essas conversas, né, Ana? Lá na bio do nosso Instagram, o @para2serem1, a gente tem a primeira frase: existem regras para boas brigas, que é justamente as famosas DR, né? Tem como fazer uma DR boa, uma boa DR, que a gente saia com decisões tomadas, escolhas definidas, e não aquela DR que vai cada um dormir, vira para um canto e vai dormir e não resolveu nada, sabe? E essa disposição de fazer a boa DR é que eu acho que facilita muito os casais a terem uma melhor comunicação. Então vamos lá, a gente adora lista para facilitar a vida da gente, a gente adora tópicos. Quais são os passos ali? Vamos para o passo a passo para uma boa DR. Adorei. Bora. Amei. Ô, Cássia, olha só, a galera não tem disposição para fazer DR. A galera fala assim, ai, pelo amor de Deus, não quero nem começar a fazer DR. É medo de conflito, né? É medo de conflito. As pessoas, o que elas preferem? Juntar a sujeirinha para debaixo do tapete e largar lá. Só que pensa na limpeza da sua casa. Se você ou a faxineira enfia a sujeira para debaixo do tapete, a sua casa continua suja. Só está mascarado aquilo ali. Acontece a mesma coisa no relacionamento. Então, eu sempre falo assim, o primeiro ponto para ter uma boa DR, regras para boas brigas, né, é analisar. Você tem disposição, primeiro, para conquistar o que você quer? E o que é esse? O que você quer? Você quer ajustar a briga, entrar num consenso com seu parceiro. Então, se não tem disposição, já para por aí. Porque é aquilo que você falou, a Bruna falou, as pessoas querem mais falar do que serem ouvidas. Então, se a gente não vai com disposição e o coração aberto para ouvir o que o nosso parceiro tem para falar, a gente só vai falar e não vai nem querer saber o que ele quer. A dor dele, a gente vai largar de lado e só o que eu penso é que vale. Então, para mim, esse seria o primeiro ponto. Disposição. E aí, vamos para mais passos. Eu gosto de passos aqui. Vamos para o passo a passo da DR. Vai anotando aí, viu? Para a gente fazer a DR certinha. Eu acho que o segundo passo é ir sem amarras, ir de coração aberto, sem preconceito, sem pré-julgamento do que o outro vai trazer. Quando a gente vai para uma DR, a gente está com uma dor, mas o outro está também. Então, é preciso a gente respeitar a dor do outro e escutá-lo também. Tá com essa disposição para a escuta da dor do outro. E aí, vamos lá, começamos a DR. Vou lá, né, de coração aberto, e eu acho que é importante também, sem armadura, sem né? armadura, sem defesa, porque às vezes a pessoa já vai falando, você quer se defender. Isso. Né? Pronto para ouvir o que o outro quer falar, para depois se justificar. Não é debate presidencial, tá, gente? E aí conversou ali, como que a gente sai do impasse? Deu um impasse ali, como que sai desse impasse
para ir dormir de conchinha e não um de costas para o outro. Eu acho que o local também, né, Ana? Isso é importante também, passar parte de uma boa DR. Escolher um local adequado, né? Adequado, né? Que não seja na frente de todo mundo, que Exato. seja em Dentro do casa. carro. Eu já vi casal tendo DR dentro do carro, que o carro até balançava. Deus assim, o pessoal pai. brigando dentro do Até carro. perigoso, né, gente? Pois é, não, gente, faça isso não. Até um ambiente, se o ambiente for legal para essa DR, os dois vão ficar menos estressados, né? Lá em casa a gente costuma ter DR dentro de casa mesmo. Um ambiente seguro, confortável, onde a gente sabe que só vai estar a gente, né? O que você falou? A Nath falou uma coisa que eu ia completar do terceiro. Falei do lugar. Eu ia falar uma outra coisa, gente, mas eu Sabe uma coisa que eu acho super importante? A gente respirar na hora que tá fazendo a DR. Mas assim, é porque se a gente não lembra de respirar, a yoga me trouxe muito isso, assim, que eu acho que na hora que você tá conversando, na hora que você tá debatendo com alguém, e uma DR, querendo ou não, não é um debate presidencial, mas você tá ali, né, trocando ideia com a pessoa. E aí, se você para na hora que a pessoa tá falando, sério, gente, isso aqui pode parecer bobagem, mas não. Você respira assim, ó, 1, 2, 3, 4, segura 4, solta 4. Na hora que você vai dar a sua resposta, você tá melhor. Você tá mais tranquila pra falar, entendeu? Então, eu acho que respirar, porque senão a gente fica nesse afobamento de responder, de já dar logo a nossa opinião, e não consegue acalmar o nosso cérebro para ele fazer as sinapses que ele precisa para dar aquela resposta, e o coração também. Então, eu acho que respirar não vai na... Vamos, eu sei que tem hora que é difícil, né? Que a gente vai no impulso. Mas se a gente lembrar de respirar, com certeza a gente vai conseguir. E tem uma coisa que minha mãe sempre fala também, que é o seguinte, tem hora que você tá lá na discussão. E aí, tem uma coisa que você quer falar, mas você sabe que você não deve. Aí você pega um copo d'água e enche a boca d'água. Olha, eu já soube dessa técnica também. Gente, isso parece loucura, mas não é. Aí você fica com a boca d'água, você espera um pouquinho pra você não engolir a água, que daí você esperou 5 segundos, você já consegue não falar. O que você já sabe que você não deve falar. Entendeu? E às vezes isso aí seria uma coisa que ia machucar o outro, né? Isso. É uma coisa que sabe que quando você quer. Você vai falar por impulso, mas você sabe que você não deve. Se você esperar 5 segundos, você não falaria. Então tipo dentro de casa com a garrafinha de água na mão. Respirando. Respirando, deixar o orgulho de lado. Isso, é armadura. Eu lembrei o que eu ia falar. Que a Cássia falou sobre como chegar num consenso, né? E nem sempre a gente chega num consenso. Pelo menos é o que eu vejo nos relacionamentos que a gente acompanha. Às vezes, um tem a opinião, o outro tem. São 2 opiniões muito boas, são 2 escolhas muito boas. E aí, no nosso caso, a gente prefere dormir, passar um pouco ali, deixar, né, passar um pouco o calor do momento para no outro dia a gente ter uma próxima conversa. Porque chega num ponto que às vezes não vai resolver. E o Vini e eu, a gente tem um combinado desde o dia que a gente casou, que é não dormir brigado. Então, por mais que a gente teve uma DR ali, ficou pesado, a gente pausa ela em um certo ponto, na hora que a gente vê que não vai chegar no consenso, e aí a gente dá um beijinho de boa noite, te amo, aí vai cada um dormir, e no outro dia a gente continua a DR. Tem uma frase de uma fábula que eu acho muito legal, que fala de deixa a raiva secar primeiro, que a raiva é como lama numa roupa branca. Se você tá com raiva e vai aquela lama úmida e você quer lavar na água ali na hora que sujou, o que vai acontecer? Aquilo vai virar uma meleca e vai manchar o tecido todo. Se você deixa a lama secar, ela vai soltar todinha do tecido branco sem manchar, e aí você lava a roupa branca. Então é mais ou menos isso. Deixa a raiva secar primeiro, depois... Amei, Cássia. Amei também, nunca tinha escutado, cara. Eu acho isso bem legal. E aí, a gente está falando muito aqui das expectativas, né? Que a gente comentou muito, as expectativas surreais, o que você espera do outro, só que você espera e às vezes esqueceu de combinar com o outro. É importante o combinado. Combinado não sai caro no comércio, na vida profissional, mas no relacionamento também? Com certeza, Cássia. Eu costumo falar que você vai fazer um contrato de sociedade ali com alguém que você vai trabalhar, você tem um contrato com regras estabelecidas, o que pode, o que não pode. Com seus funcionários, a mesma coisa. Tem sempre ali as regras da empresa, o que é inadmissível. E no casamento, as pessoas não fazem isso. E como você falou lá no início, o casamento é também uma sociedade, né? Então, tudo bem, se não quiser fazer um contrato, não é uma coisa tão formal, até acho que não precisa, mas deixar tudo bem combinado, o que é inadmissível, o que é valor para você, o que eu não abro mão, eu acho que é imprescindível para uma boa relação. Ô, Anil, posso fazer uma pergunta assim, que me veio aqui à cabeça? Você que, né, que trabalha com isso, recebe tantos casais, conversa tanto sobre esse assunto.
tudo bem, a gente tem ali os valores inegociáveis, o contrato tá ali feito. E se em algum momento alguém ali cai e erra? Como é que você vê isso, assim? Como é que tá a questão da resiliência? Vai até, a gente pode ir até onde, assim? Como é que você acha que os casais têm tratado essas questões, assim? Eu falo até mesmo, assim, numa questão de, né, uma traição, uma quebra de expectativa ali de uma coisa que para o outro é muito, muito importante. Como é que você tem visto essas coisas? Que eu tenho visto muito acontecer e de fato, as pessoas se perdem, assim, na hora de tomar uma decisão, né? Ô, Bru, há uns 4 anos, eu participei de um evento com a Nereida Vilela, ela é criadora de um método que chama leitura corporal, é super legal. E falava sobre relacionamento também. E ela tem um termo, que acredito que seja dela, que chama o limite da adaptação. E ela fala muito isso, assim, até onde vai o seu limite para adaptar ao que aquela pessoa está fazendo. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente vai se adaptar a coisas que o outro faz. Sim. O Vini, por exemplo, ele se adaptou a eu dormir de ar-condicionado e ventilador ligado, e ele morrendo de frio, mas aí ele bota pijama, bota meia, bota cobertor. Então, são coisas que a gente se adapta ao outro tranquilamente, né? Mas quando a gente fala do limite da adaptação, já vai para um lado mais de valores, uma coisa mais profunda. Porque, por exemplo, é um valor para mim me casar com uma pessoa que seja honesta. Se essa pessoa é desonesta, eu não vou me adaptar à desonestidade dela para o nosso relacionamento continuar existindo. Então, eu acredito que eu consigo ir até onde não fere os meus valores de vida, meus valores principais, sabe? Adaptar as coisas do dia a dia a um erro, alguma coisa, que todo mundo erra, né? Não tem problema. Até uma traição, às vezes, por que não? Mas é aquela coisa, estou disposta a pagar o preço, porque as duas escolhas, tanto se eu quiser terminar ou se eu quiser continuar, as duas escolhas eu vou pagar preços. Eu tenho que ver qual é o preço que eu estou disposta a pagar. E ver se você vai conseguir lidar e manter o casamento sem cobrar depois. Isso. Porque eu acho que a pior das coisas dentro de um relacionamento, independente de ser uma traição ou de ser qualquer outra quebra desse acordo, você vai jogar isso na cara da pessoa para todo sempre ou você vai conseguir passar por cima? Porque ficar no relacionamento e jogar isso na cara da pessoa e ficar remoendo, isso vai fazer com que o relacionamento acabe de uma forma ou de outra. Né? Mas isso é a disposição de pagar preço. Se você se você foi traída, mas quis continuar, você sabe que você vai ter que pagar um preço. De enfrentar aquilo ali, de perdoar todo santo dia. Porque se você está jogando na cara, você não está pagando um preço. Você está jogando na cara. Gente, só para lembrar que antes da gente mudar o rumo aqui da nossa conversa, nosso kit está aqui, maravilhoso. Um kit da Vichy Cosméticos com um monte de produtinhos bem legais. E se você está aí nos assistindo e está querendo esse kit, seguinte, manda aí o WhatsApp pra gente, 971250957, dizendo que você quer o kit da Vichy no Confia Mulher. E aí, na quinta-feira, antes da estreia do novo episódio, a gente já vai colocar o nome do ganhador lá embaixo na descrição aqui desse vídeo, beleza? Participe aí com a gente. Nosso próximo tópico, amor versus dinheiro. Gente, segundo a última pesquisa do IBGE, os problemas financeiros são responsáveis por 57% dos divórcios. Silêncio total aqui nessa mesa. Isso é verdade, gente? Vocês acham que essa máxima, assim, dentro do que vocês acompanham, do que vocês vivenciam, os casais, eles têm essa dificuldade tanto de falar de dinheiro, de compartilhar ali a vida financeira do casal e principalmente na hora da dificuldade, a acusação mútua? Como é que fica isso? O dinheiro é sim uma causa gigante de conflito, de separação e de conflito mesmo de quem não separou. Eu acho que todos os assuntos que são meio tabu, né, sexo, dinheiro, acabam ficando ali no limbo e não sendo bem falados. E o dinheiro é um deles. As pessoas têm medo de falar de dinheiro porque, por crença, né? Nos foi ensinado que falar de dinheiro é ruim, que ser rico é ruim, que quem é rico não presta. E a gente vem trazendo essas crenças para os nossos relacionamentos e até para a nossa ascensão profissional mesmo. E a gente tem medo de falar disso. Principalmente nós mulheres, né? Exato. Principalmente. Eu percebo que quando a gente... É como se fosse assim, chamar o meu parceiro para falar de dinheiro, é como se eu estivesse desconfiando dele,
sabe? E aí ele vai achar que eu só quero ficar com ele se ele ganhar mais e tal. E não é isso. É da mesma forma que a gente vai combinar se vai ter interferência ou não no nosso relacionamento, vamos combinar, o nosso dinheiro vai ser junto ou não? Você vai pagar isso, eu vou pagar aquilo, como é que vai ser? Eu acho esse tipo de conversa fundamental, mas eu sei que as pessoas têm dificuldade. Então, isso eu acho que você está falando fundamental, é uma condição até para que o casal esteja junto, para que partam ali para um segundo passo depois do namoro, noivado, é esse acordo financeiro. Porque se você não tem um acordo e aí fica aquela coisa subentendida, ah, não, esse mês eu pago isso, aí no outro mês você simplesmente não toca no assunto. É como se a vida financeira ali, a casa, tudo, não tivesse um dono, né? É aquele negócio, joga lá e quem pegar, pegou, quem pagar, pagou, fica por isso mesmo. Eu me lembro de quando o meu relacionamento com o Vini começou a dar passos mais maduros e a gente começou a falar de casamento, talvez comprar um apartamento. A primeira conversa que partiu de mim foi: vamos abrir a vida financeira um para o outro? Porque eu preciso saber, né? Queremos comprar apartamento, mas e aí? Eu tenho alguma reserva? Você tem? Ou vai pegar emprestado? Como é que vai ser? E a gente teve uma conversa muito madura, porque não era um problema para mim nem para ele falar de dinheiro. E a gente, né, moço, cada um tinha uma reservinha financeira e tal, e a gente foi falando, né, o que, sei lá, se os pais podiam ajudar, se não podia. E a gente botou isso num papel, e eu lembro como que foi tranquilo. Eu saber quanto que ele ganhava, eu estava começando a minha empresa na época, mostrando para ele os ganhos da minha empresa, como que era a minha projeção, até onde eu queria chegar. E era uma conversa muito legal, porque começou a gente a fazer até alinhamento de sonhos. Então, até que valor a gente pode comprar um apartamento? Que tipo de viagem que a gente pode fazer junto? Presentes um para o outro, como é que vai ser isso? Porque tem gente que gosta de gastar e de esbanjar, e gosta de usar muita coisa de marca, e às vezes o outro é super simples, não liga para essas coisas. E eu lembro que a gente fazer esse alinhamento foi algo que nos deu muita paz. E paralelamente a isso, quando você começa a conversar sobre dinheiro, quando você coloca essas cartas na mesa, você consegue fazer os seus projetos juntos, né? Porque eu acho que nenhum relacionamento vive sem projetos. Então, a gente precisa ter projetos juntos e para construir esses projetos é importante saber quais são, né? Quais são as expectativas, qual que é o poder aquisitivo de cada um naquele momento. Então, eu acho que é muito importante também por isso, para vocês poderem, você falou, né? Para vocês poderem sonhar juntos. E sonhar junto é o que faz o relacionamento caminhar também, né? Você ter sonhos, ter projetos, ter ambições. Enfim, como você falou, principalmente as mulheres, né, nós fomos criadas para não termos ambição. A gente não pode ser ambiciosa. E por muito tempo, a nossa ambição, ela ficou meio que por conta do marido, né? Porque era o cara que ganhava o dinheiro. Hoje as mulheres já são mais presentes na vida financeira da família. Muitas vezes elas representam mais de 50% do pagamento das contas ali. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que conversar sobre isso. E é o que a gente fala também, ambição é muito diferente de ganância. Ambição é você querer mais, é você querer uma vida melhor, você ter projetos. Não é ganância, eu não quero o que é do outro, né? Não é passar por cima de ninguém. Não é passar por cima de ninguém. Eu quero sentar aqui e discutir quais são as nossas possibilidades juntos, nossas ambições juntos, né? E a gente vê muito, Ana, né? A gente convive com muitas mulheres e tal. E é tão importante a gente falar disso porque a gente está vendo que mulheres que ganham mais que os seus parceiros, isso também vira um problema. A gente conversa com muitas mulheres na nossa caminhada, né, Bru? Que às vezes elas estão super bem profissionalmente e tal, e aí o parceiro anterior não deu conta, sabe? Não segurou a onda. E aí a pessoa fala com a gente, fala assim, nossa, eu não consigo, gente, eu não consigo uma pessoa que... um homem, né, que consiga... junto comigo. Que lide bem com isso e tal. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa de falar sobre isso, né? Porque isso tá mudando um pouco, né? É muito histórico a questão do homem provedor e sempre ganhando mais e tudo. E também coloca a mulher numa posição muito de aceitar todas as coisas. E agora, assim, as mulheres estão trabalhando, como a Bruna falou, tem várias mulheres que são responsáveis por até mais de 50% das contas da casa. E tá tudo bem, mas as pessoas precisam de começar a naturalizar isso, né? E os homens também ficarem bem nesse papel do sonhar junto, né? Do dinheiro ali. Eu não sei, né, Cássia, se é o meu dinheiro, seu dinheiro, ou é o nosso dinheiro, né? Isso mesmo. Deixa eu contar um caso rapidinho. A gente trabalha com joias personalizadas. E a gente atende muitos casais, porque fazemos muitas alianças de casamento, né? De noivado e tal. E
E aí, outro dia teve um caso muito curioso, assim, e na minha opinião triste lá na empresa, que o noivo fez o pedido de casamento, comprou um anel de noivado para ela e tal, e fez aquela surpresa toda, e o combinado foi: agora que eu fiz o pedido de casamento, você se vira com as alianças. Aí eu já achei tosco daí. E aí, beleza, eles foram, não fui eu que atendi, né, as meninas que atenderam, eles foram lá para escolher as alianças. Mas peraí, o pedido teve um anel? Porque primeiro você faz o pedido de casamento com o anel de noivado. Entendi. E depois escolhe as alianças do casal, né? E aí ele falou isso. Então eles foram lá para escolher as alianças do casal. E assim, é impressionante como que eu trabalho com isso há 12 anos. Na hora da escolha das alianças já tem problemas, porque eu falo que são as primeiras escolhas que o casal vai fazer junto, né? Aí já começa a briga. Que um não quer desse jeito, o outro não quer desse jeito. Ah, não, que essa aqui é muito larga, essa aqui é muito não sei o quê. Ou seja, já não teve um combinado de como seria as alianças. Assim, talvez o primeiro bem que o casal está adquirindo junto já começa a brigar. E aí eu sempre brincava quando eu atendi os casais, falando assim: gente, se vocês estão brigando assim na escolha das alianças, vocês não sabem o que está esperando vocês no casamento. Mas aí o caso deles foi o seguinte: aí na hora que eles estavam lá escolhendo as alianças, eles escolheram, foi tudo bem, nananã. E aí o combinado era ela pagar. E aí ela pagou. Só que eu não sei se ela tinha na cabeça dela imaginado que seria algo mais em conta e tal, e ela ficou com vergonha de falar na frente dele que aquele valor era muito para ela. E aí ela pagou, ela passou o cartão e ela estava nervosa. Isso as meninas me contam. E aí depois que eles foram embora, parece que eles tiveram uma briga, e aí eles ligaram pedindo para estornar a compra, porque para ela era um valor muito alto. Mas ele queria que ela pagasse aquele valor. Então, você pensa bem, no início de um relacionamento, no momento de escolher as alianças, já está tendo esse tipo de problema que envolve falta de comunicação, falta de falar sobre dinheiro, falta de combinados. Olha como que envolve tudo que a gente falou. Né? É o combo do que a gente conversou aqui. O combo. E aí, cara, ficou essa situação, assim, super chata entre os dois, sabe? E até hoje eu não sei, assim, o que eles vão fazer, porque eu sei que deu uma briga, sabe? Não sabe nem se a aliança tá no dedo, se não tá, né? Não sei nem se eles terminaram, mas foi um negócio, foi uma briga feia, assim, sabe? E eu fiquei, cara... Pelo menos foi antes, poderia ter sido depois, então foi bom. Isso, né? Aí nem avança. Pois é, e aí a gente entra no nosso próximo tópico, que seria carreira versus amor, que é justamente isso. Quando a mulher, ela ganha mais que o homem, ou quando ela não tem renda, por exemplo... E só o homem tem renda, ou quando o homem está numa fase muito difícil, talvez desempregado, e a mulher está sendo a provedora da casa. No relacionamento, isso precisa ficar claro e tem que ser definido para que um não se sinta diminuído ou humilhado, um não tenha que pedir para o outro, né? Gente, tudo é combinado, né? Tudo é combinado. Eu não vou falar que é certo ou errado ter o dinheiro junto ou separado, que eu acho que cada um escolhe. Mas no nosso caso, nosso dinheiro sempre foi junto. A gente casou, é tudo os dois. Mas já teve fase de eu ganhar mais, do Vini ganhar mais, antes da gente trabalhar junto, né? Só que como estava tudo bem alinhado ali, a gente sabia claramente qual era o momento de vida do outro, quem que no momento ali ia ajudar e segurar mais as pontas. Teve um momento que o Vini, por exemplo, estava super infeliz com a carreira dele. E foi a hora que eu ajudei ele a encontrar um caminho que fizesse ele feliz, sabe? E eu me lembro que ele tinha muita... Porque tem isso também, né? Ele tinha muita crença de escassez. Então, ele achava... Às vezes, ele não queria comprar uma coisa, ou fazer uma viagem, que ia faltar, e não sei o quê. E eu sempre fui mais abundante, achava que ia dar tudo certo, vamos embora, só trabalhar que dá certo. E eu me lembro que eu dei um processo de coaching para ele, que para ele era muito caro. Na cabeça dele. Ele tinha dinheiro para pagar. Mas a cabeça escassa era muito grande. E aí ele não conseguia e tal, ele não conseguia nem aceitar que eu desse de presente para ele. Mas no final das contas eu dei, ele aceitou, ele fez, foi maravilhoso. Mas por isso que eu falei lá no início que o autoconhecimento, a inteligência emocional é um pilar muito importante. Porque a gente traz crenças da nossa família, né, na nossa bagagem, e essa crença de escassez é uma crença que nos impede muito de nos realizar profissionalmente e de ter dinheiro. Porque se você vai com uma crença tão grande dessa para o relacionamento, você até ganha dinheiro, mas ele some, ele escorre da sua mão sem você nem perceber. Então, se não está tudo muito alinhado e se o parceiro não tem disposição, né, de se conhecer, de ter mais clareza do que ele quer para a vida, vai degringolando tudo. Eu acho que casamento, a família é a primeira grande empresa que você administra na sua vida, né?
Então, se você não administrar da maneira correta, essa empresa vai à falência também. É. Isso é tão legal. Eu lembrei da minha mãe agora. As minhas tias todas cozinham muito bem, não sei o quê, e minha mãe não sabia cozinhar. Mas ela falava uma coisa, ela falava assim, eu não sei cozinhar mesmo não, mas eu sei administrar uma casa como ninguém. E realmente, lá em casa era tudo sempre certinho, não faltava nada, estava tudo sempre organizado, sabe? E é isso, tem que ter alguém para administrar essa porra toda, né, gente? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio que você falou da escassez e da abundância, né, Ana? Porque, assim, quando a gente escolhe uma pessoa para estar do nosso lado, a gente olha muito os valores dela, o que ela, né, se é compatível. Mas essa energia, que é a energia que vai movimentar a sua casa, ela é muito importante. Porque se a energia de vocês não está alinhada nesse sentido, ou no sentido da abundância, ou no sentido da escassez, você pode ter... Tem um que tem muito abundância, mas o que tem a escassez, ele vai acabar puxando. E aí, não vai, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. E essa questão da avaliação da escassez e da abundância é muito... Você vê nas pequenas coisas, né? Nas pequenas atitudes da pessoa, você consegue avaliar se ela é uma pessoa que tem uma tendência à escassez ou uma tendência à abundância. No caso, por exemplo, do Vini, né? Que você conseguiu... É super possível transformar, né? Uma pessoa que tem uma limitação nesse sentido e transformá-la. Mas aí vem também da questão de, você está disposta a transformar essa pessoa, a mudar essa pessoa? Mas eu acho que isso é definidor, assim, dessa questão da mudança dentro da família. E a transformação é super possível, né? O Vini hoje é outra pessoa, eu também sou outra pessoa, me transformei em outras áreas. Mas a gente tem que estar disposto a essa mudança, né? Total. E às vezes, a gente falou isso até no nosso podcast, né? As pessoas ficam vendo a gente quanto casal, nossa, mas vocês são fofos, vocês são lindos, mas também, né, o Vini é isso e isso, mas também, né, a Ana. E não tem nada disso. A gente tem um monte de defeito, a gente briga, igual todo mundo. A questão é que a gente escolheu ser melhor todo dia. A gente tem essa disposição de ser melhor todo dia. Então, lá atrás, e não adianta, até um recado para as mulheres aqui. Não adianta você querer arrastar o seu parceiro ou a sua parceira para fazer um curso de autoconhecimento ou alguma coisa mais profunda, porque principalmente o homem está cagando para essas coisas no início. O jeito que eu consegui, que é o jeito que a gente ensina e inspira as pessoas, foi na base da inspiração mesmo, na base do exemplo. Então, o Vini ia vendo a mudança na minha vida, o meu crescimento e a paz de espírito que eu carregava enquanto ele estava infeliz no trabalho, ansioso, não sei o quê, não sei o quê. Então, pela inspiração, é que ele um dia virou e falou assim, nossa, eu também quero fazer parte disso, eu também quero isso para minha vida. Mas enquanto eu falava, enquanto eu ficava chamando, nunca veio. Porque ainda mais homem, né, gente? É teimoso, não dá. É mais ou menos o que a gente diz que a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E aí, quando a pessoa vê aquilo sendo aplicado na sua vida, e aí que é um ponto muito importante, e que eu acho que muitas vezes a gente peca no relacionamento, ou a mulher ou o homem, que é tentar se nivelar por baixo. Se o outro não vai, e aí o outro se sente incomodado porque você está indo, ao invés de você ir e fazer com que o outro tenha aquele impulso para ir junto, você dá um passo atrás, você retrocede porque o outro não está indo junto. Ou seja, você nivela por baixo. Isso entra muito naquilo que eu falei do limite da adaptação. Porque para mim, e eu cheguei a falar isso pro Vini, já falei isso para vários relacionamentos meus. Eu falava assim, eu não vou descer todos os degraus que eu construí até agora para me igualar a você. Não é que eu estava me sentindo melhor, me colocando superior no relacionamento. Mas eu tinha certeza que eu já tinha percorrido um caminho ali de desenvolvimento pessoal que o outro não tinha. E eu não ia retroceder. Então, por isso que a inspiração é muito importante, né? Para o outro querer ir junto. Eu vou deixar esse recado para os homens, deixar um recado para as mulheres. Os homens precisam de investir mais em autoconhecimento. A gente vê muitas vezes, às vezes, casais que são legais e desfazem, porque o gap fica muito grande entre a mulher e o homem, que começa ali. Para a mulher é mais natural ela investir nela, em terapia, em autoconhecimento. E aí, às vezes, essa distância, depois, a pessoa não consegue pegar. E aí, um relacionamento que é legal, às vezes, acaba. Porque a gente vê o quê? Os homens muito travados para poder se abrir, para poder falar de relacionamento, para poder se conhecer. Porque quando a gente se conhece, né, gente? Antes eu deixava muitas interferências externas, tipo assim, de alguém falar, porque você é assim, ou porque o André é assim. Isso atrapalhava muito meu relacionamento. A partir do momento que eu entendi, com o tempo e com maturidade, investindo meu tempo nisso também, essa questão do autoconhecimento, hoje se uma pessoa fala que eu sou assim, eu sou assado, que o André é assim, eu assado, isso não interfere mais para mim. Porque eu já sei.
né? Não interfere, crítica interfere, né, gente? Mas assim, não me atinge mais de uma forma como atingiria antes. Então, eu acho que é muito importante para os homens também entenderem isso, sabe? Buscar esse autoconhecimento, buscar se conhecer e melhorar como ser humano, gente. Sim. E não se sentir, eu acho que nenhum dos dois no casal, né, tem que se sentir diminuído. E aí a outra pessoa que está nesse patamar ali um pouco mais alto tem que ter esse cuidado também, né, Ana, de não fazer com que o outro se sinta diminuído, mas sim dar a mão e falar vem comigo e não assim, se você quiser vem atrás, né? Porque mulher tem muito disso, né? A gente foi muito criada para ser macha, para ir lá, guerreira, batalhadora, todas essas coisas que foram botadas na nossa cabeça. E aí a gente às vezes esquece. Uhum. Eu era muito macha. Minha mãe virava para mim e falava assim: minha filha, tira o saco do meio das pernas. Ela falava desse jeito. Mas vem muito da criação. Filmado os bastidores aqui agora. Não, e tem o outro lado. E tem o outro lado também, que eu acho que eu ouço muito num podcast que eu adoro, que é de histórias, eles contam histórias. E aí tem muita história lá de homem que ela fala, ela tem uma frase que é assim, gente, mulherada, não vamos ser ONG de macho. Que é o seguinte, que é a mulher que tá lá resolvida, e aí o cara vem e monta, mas monta de um jeito, e a mulher, como ela não tá acostumada com isso, assim, ela tem uma visão mais travada, ela acaba virando ONG de macho mesmo, assim, no sentido de o cara não faz mais nada da vida, ela banca o cara. Aí tem histórias que o cara vai morar fora, por exemplo, e tá a mulher lá bancando aqui, trabalhando, o cara vivendo na França, entendeu? Com o dinheiro dela. Então tem esse outro lado também que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Mas no caso que a Cássia tava falando, né, da gente não ser tipo, a boazuda que tá lá em cima e se você quiser você vem. É a gente tirar essa macheza mesmo, deixar a nossa natureza feminina falar e inspirar, em vez de querer mandar. Ai, gente, se deixar, a gente vai ficando com esse papo aqui. Mas, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, se você tá aí nos assistindo até agora e você falou assim, meu Deus do céu, eu preciso resolver minha vida, a coisa não tá boa. No relacionamento, tem como zerar a conta e começar do zero? Começar tudo de novo, falar assim, ó, não tá bom, identifiquei que tá tudo errado, como é que eu faço para corrigir a rota? Uai, tem, desde que a pessoa esteja disposta a pagar preços. Porque se ela quiser zerar e começar tudo de novo, ela vai ter um preço para pagar. E se ela terminar, ela vai ter outro preço para pagar. Então, eu falo que qualquer decisão que a gente toma na nossa vida, a gente tem um preço a pagar. E o preço, às vezes, é alto demais. Então, se a gente está disposto, tem como sim. Eu conheço casais incríveis que estavam na merda, quase divorciando, e decidiram, por exemplo, fazer terapia de casal, ou decidiram fazer um curso de inteligência emocional juntos, e os dois estavam dispostos, e eles redesenharam a rota e caminharam juntos. Conheço casais também que estavam dispostos, mas ali na hora que começa, né, se desenvolver pessoalmente e criando muito autoconhecimento, eles viram que o caminho deles não era para estar junto e divorciaram. Mas tudo dentro de uma escolha muito clara. É o famoso escolha o seu difícil, né? Estar em um relacionamento, estar casado é difícil, separar é difícil, escolha o seu difícil, né? E estar num bom casamento é mais difícil ainda. Manter um bom casamento. Isso é verdade. Estar num bom relacionamento demanda muito da gente, né? Porque às vezes a gente tá num relacionamento ok, e aí você tá vivendo uma vida ok, mas também que não é morno, não é bom, não é ruim. E não é difícil você ficar nesse relacionamento. É muito mais difícil você ter que fazer concessões, você ter que realmente se aprimorar e batalhar para ter um relacionamento bom todos os dias, né? Ai, gente, a gente podia fazer a parte 2 dessa com edição. vinho, pode ser? Nossa, melhor ainda. Queijos e vinhos e o nosso papo. O que vocês acham? Eu gosto. Vamos marcar, Ana, pra gente fazer de novo a parte 2 aqui do nosso papo sobre relacionamento. Porque, gente, tem tudo a ver com carreira, tem tudo a ver com realização pessoal, realização profissional, porque se o relacionamento ele não está indo bem, é a nossa base ali, né? Você está vivendo, pelo menos onde você passa a maior parte da sua vida, é dentro de um relacionamento. Se ele não está bom, vai interferir no resto da sua vida também. A não ser que você vire a chave e deixe o relacionamento para lá, porque depois você vai ter que lidar com ele, né? Não tem como desligar disso. Então, é importante que todos os pontos, todos os pilares da vida estejam saudáveis para que você tenha condição de crescer profissionalmente, de ascender na sua carreira. Então, relacionamento é uma base também. Super base.
Adorei o papo, Cássia. Poderia ficar aqui horas falando, viu? Ai, gente, foi muito bom, mas Adorei. ó, no próximo episódio a gente faz a parte 2. Com certeza. Gente, agradecemos muito aí a você que ficou com a gente também. A Ana Tomisch, obrigada por ter vindo tirar um tempinho aqui para trazer esse papo tão delicioso. Obrigada, eu E que deixa agradeço. aí também seu podcast, suas redes, para quem quiser acompanhar, que vocês têm lá um papo de casal muito legal. É. No Instagram e no YouTube, só procurar por Para Dois Serem Um. 2 numeral, né? Para Dois Serem Um. E também no Instagram tem a empresa de joias personalizadas que eu citei, que é @AnaTomischDesignJoias. Ok. E você que está querendo se dar bem, levar esse kit da Vichy Cosméticos, eu já virei ele todo, já destruí todo aqui, gente. Peraí, fazer assim. Mas ele é a gente muito quebra maravilhoso. o estúdio, né? A gente faz uma confusão, mas é um kit muito legal com vários produtos da Vichy. Se você tá afim, já sabe, né? A gente vai deixar aqui de novo o contato, é o 971250957. Manda lá no nosso WhatsApp, esse é o WhatsApp de promoção da Itatiaia, dizendo, eu quero o kit da Vichy do Confia Mulher. E aí, na quinta-feira da outra semana, ou seja, daqui a 2 quintas-feiras, antes do próximo episódio, a gente vai deixar aqui embaixo, nos comentários, o nome do ganhador ou da ganhadora, certo? Certíssimo. Gente, obrigada e até o próximo episódio. Até. Beijo!